A paz do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que curtam esse áudio, que o compartilhem e que também se inscrevam no canal. A palavra de Deus diz assim em Joel, capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Irmãos, às vezes nós nos encontramos em situações onde nós não sabemos para onde ir. E eu acho que isso é uma coisa comum na vida do ser humano. Nem sempre é fácil tomar uma decisão. Às vezes nós não tomamos uma decisão por conta do medo de dar errado, de desagradar a Deus ou de desagradar um familiar, de desagradar as pessoas de uma forma geral. E aí nós nos encontramos na mesma situação que o texto de Joel fala, o vale da decisão. Quantos hoje vivem uma situação dessa, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, e aí não se torna o vale da decisão, mas se torna o vale da indecisão. Quando não consegue fazer uma escolha, quando não consegue alcançar uma direção, um rumo, e essa indecisão por si só já é algo muito ruim. Quando nós não decidimos, nós permitimos com que as circunstâncias ou uma outra pessoa decida por nós. Isso não é bom. A palavra fala que o povo de Israel, eles costumavam subir a 2 montes, um para proferir bênçãos e outro para proferir maldição. Eram os montes Gerizim e o monte Ebal. Mas é interessante que Flávio Josefo, um grande historiador do primeiro século, ele diz que entre o monte Ebal e o monte Gerizim havia uma campina. E nessa campina não nascia grama. Era uma terra infértil, uma terra que não produzia frutos. Tudo que se plantava ali naquela campina morria. Embora não fosse uma terra árida, era um solo bom, mas era um solo pobre. Nada ali frutificava. E o nome dessa campina era Jeblus. E isso é muito interessante, irmãos, porque entre a bênção e a maldição, a vida e a morte, entre escolher as coisas de Deus ou as coisas do mundo, no vale da indecisão, a campina de Jeblus, o que há na indecisão é maldição. O que há na indecisão é um campo infértil, onde nada acontece. Quando o Senhor ele exorta no texto de Joel que nós lemos, o vale da decisão é que uma escolha deve ser feita. Não é o vale da indecisão, de quem não sabe o que vai fazer, mas é o vale de quem tem que fazer uma escolha. E às vezes o caminho que nós devemos escolher está escuro. Como saber para onde ir? Se não consegue enxergar, se às vezes não conseguimos enxergar os resultados lá na frente dessas nossas escolhas, às vezes não conseguimos enxergar nem esse caminho direito, e aí ficamos parados no vale da decisão. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para os nossos caminhos. Através dela nós alcançamos o entendimento e a revelação para fazer as escolhas corretas. Através dessa palavra, meu irmão, está na tua mão o instrumento mais poderoso para Deus te responder, para que tu saia do vale da decisão, para que você escolha bem, escolha de uma maneira correta, direcionado, segundo a vontade de Deus. Israel fez escolhas ruins, Israel pagou pelas consequências e os desdobramentos das suas escolhas. Quantas vezes na vida nós fizemos escolhas ruins? Talvez um relacionamento que foi uma escolha ruim, um trabalho que você passou onde você só perdeu tempo, uma faculdade que não te serviu para nada, só fez você desperdiçar recursos. Quantas escolhas ruins? Eu tenho uma lista de escolhas ruins que eu fiz. Se eu for ficar falando aqui para vocês, eu acho que eu vou ficar a tarde inteira. Mas agora uma coisa eu digo, tão ruim quanto uma péssima decisão é não decidir, é ficar indeciso e deixar com que as coisas aconteçam. Na nossa jornada, nós devemos escolher. Quando o Senhor ele manda o povo de Israel, e aí voltando lá para Israel e os montes, ele manda que eles proferissem bênçãos e maldições no monte Gerizim, no monte Ebal. Ele também coloca ali uma palavra para Israel. Ele diz: hoje eu vos proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí o Senhor ele dá um conselho, ele fala: escolhe pois a vida, escolhe a vida, faça uma escolha correta, vá segundo a minha palavra. Meu irmão, minha irmã, saia do vale da decisão. Escolha no Senhor. E você que está no vale da indecisão, que é pior ainda, saia do vale da indecisão. Queira agradar a Deus, queira agradar a vontade dEle, queira fazer a vontade dEle. Tapa teus ouvidos para multidões de vozes, para os ruídos, porque há uma multidão de pessoas no vale da decisão. Às vezes aqueles que são especialistas nos problemas, são especialistas nos problemas dos outros, mas não conseguem resolver os seus próprios problemas.
São especialistas nos vales, nos desertos dos outros, mas não conseguem resolver os seus próprios vales e desertos. Há uma multidão no vale da decisão. Mas Deus sim, Ele é o verdadeiro especialista. Ele é aquele que pode te orientar, te designar um caminho correto. Dê ouvidos à voz dEle, à voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te direcione. A paz do Senhor Jesus.